Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, de número 2, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Os irmãos que vão achando, vão dando glória. E os que não acharam, digam: me aguarde, me espere. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Você vai achando, você vai se colocando como referência à palavra do Senhor. Amém? Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Repita comigo. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Podeis se assentar. Amados, todos nós sabemos que Jesus, ele desce do seu trono para uma missão aqui nesta terra. Missão essa que é morrer pelos nossos pecados para que obtermos a vida eterna. Só que durante a sua trajetória aqui na terra, Jesus, ele escolhe 12 homens para lhe acompanhar. Ou seja, 12 apóstolos. E durante essa trajetória aqui na terra, Jesus, ele vai por toda a região de Israel com esses 12 homens escolhidos. E ali ele passa a ensiná-los através de parábolas, através de histórias, de narrações, e até mesmo através de curas, através de milagres, através de libertações. E aqueles discípulos acabam reconhecendo que Jesus é o Messias, o qual os profetas do Antigo Testamento vinham a falar. Sabemos que os profetas messiânicos, ele vinha revelar que havia de vir um, o qual morreria pelos nossos pecados e nos livraria de Satanás. E eu me deparando sobre esse estudo, eu analisei que o último profeta a revelar que havia de vir um que morreria pelos nossos pecados para que pudesse ser salvo, está no livro de Joel 2, do versículo 28. Joel capítulo 2, verso 28 diz: e há de ser que depois de derramar o meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. É uma profecia que o profeta Joel ele declara para aquele povo. Um povo que estava vivendo sobre o seu querer. Um povo que estava vivendo sobre a sua vontade. Um povo que estava vivendo adorando outros deuses, fazendo a vontade de Satanás. E Deus levanta o profeta Joel em meio a esse povo naquele período para dizer: a vinda do Messias está próxima. Aleluia. Arrependei-vos. Glória. E quando partimos para o Novo Testamento, podemos observar um profeta por nome João Batista. Ele diz:
Vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Não, você não entendeu. João Batista disse: vem um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Glória a E Deus. quando Jesus ele começa o seu ministério por toda a Israel, ele separa, como eu falei, os seus 12 discípulos para estarem acompanhando. Por quê? Porque ele sabe que ele veio com um propósito, que ele não iria ficar nesta terra. E é por isso que ele escolhe esses 12 discípulos. Ele escolhe esses discípulos para que houvesse uma preparação entre eles, para que o Evangelho de Cristo fosse levado aos demais irmãos, para que hoje nós podemos estar aqui, ouvindo a sua palavra, sabendo quem é Jesus Cristo. Se hoje nós estamos aqui, é porque existiam homens e mulheres a qual levaram o Evangelho com sinceridade. Se hoje estamos nessa igreja, é porque existe o pastor e a pastora, homem e mulher de Deus, que vem trazendo o Evangelho com sinceridade e amor. E Jesus, ele sabe que ele irá ser entregue aos romanos. E o que mais me comove é que o seu próprio povo, eles acabam entregando o Messias às mãos dos romanos. Só que esses mesmos que entregaram Jesus eram os mesmos que ensinavam na chamada sinagoga, era o qual conhecia a palavra, era o qual conhecia as tábuas da lei de Moisés. O importante não é conhecer, mas o importante é você sentir a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Aleluia, Jesus. conhecimento todos Fala na nós terra. podemos ter, mas a presença de Deus só podemos conquistar ela quando o nosso coração está quebrantado e cheio de amor. Aleluia. Porque é com amor que se vence todas as coisas. Sabemos que Jesus, ele era um ser tão simples, e é um ser tão simples que ele disse para João Batista, o mesmo que disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele chega a João Batista e diz: eu tenho que ser batizado por você, porque isso é uma ordenança de Deus. Mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado, e mesmo assim ele pediu para que João Batista o batizasse nas águas. Ele estava dizendo ao seu discípulo: se quer que alguém faça, primeiro vá lá e faça. Não, você não. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Faça, primeiro você tem que fazer. É por isso que quando ele chega à casa de um fariseu, que vem uma mulher e lava os seus pés, ele reconhece que ele é misericordioso. Porque o fariseu, ele retruca Jesus. Ele começa a dizer: mas é esse que é o Messias? Deixando uma mulher impura lavar os seus pés? Jesus, ele sabe que nenhum de nós somos perfeitos. Verdade. Ele sabe que nós vivemos da sua misericórdia. E ele estava passando isso ao seu discípulo. Ele estava dizendo: ninguém é melhor do que ninguém, porque somos todos iguais. Aleluia. Glória a Deus. É forte esse mistério. A sua humildade é algo incomparável. Ele não quer saber de nação, ele não quer saber se é branco, ele não quer saber se é negro. Aleluia. Ele não quer saber a sua condição. Glória a Deus. É forte, Jesus. Se entregue para ele. Aleluia. Ele disse: vem a mim de qualquer maneira. Vem a mim. Vem a mim, porque eu vou deixar um consolador para você. Fala na terra, E Jesus. esse consolador vai acabar tirando as impurezas. Aleluia. Esse
forte. E se nós pararmos para analisar, Jesus ele acaba se entregando às mãos dos fariseus. E antes dele ir até a cidade de Jerusalém para se entregar a esses fariseus, a Bíblia diz que existia um cego chamado Bartimeu. Repare que ele está passando para se entregar na cidade de Jerusalém. Mas antes dele se entregar, ele realizou uma cura. Ele está dizendo, eu posso até estar indo até essa cidade para ser entregue como um cordeiro imaculado. Mas antes de eu me entregar, eu vou fazer aquilo o qual eu desci para fazer. Que era curar, libertar, e para que hoje nós possamos ter a salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio ao mundo para curar, para libertar, aleluia, e para trazer a salvação. Glória a Deus, aleluia. Deus. E ele deixa um alerta com os seus discípulos. Ele disse: o Filho do Homem está indo para se entregar. Mas os seus discípulos, eles não entenderam que Jesus estava tentando passar. Tanto que eles não entenderam que eles não estavam presentes na sua crucificação. Eles saíram, eles deixaram o mestre sozinho, porque ele não entendeu o que Jesus estava passando para eles. Eles achavam que o reinado de Jesus era nessa terra, mas o reinado de Jesus é nos céus. Não, você não entendeu. O reinado do nosso mestre é nos céus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus chega até a cidade de Jerusalém. E ali os mestres, os falsos mestres da lei, acabam entregando Jesus nas mãos de Pilatos. Né, profeta? Se eu estiver errado, me corrija. Na mão de Pilatos. E aí Pilatos interroga Jesus e não acha nada de errado em Jesus. E ele volta a dizer aos fariseus: mas eu não vi nada de errado nesse homem. E os fariseus queriam ver a morte de Jesus. Os fariseus queriam que Jesus saísse de cena. E eles acabam novamente entregando Jesus. E Pilatos diz: já que vocês decidiram, porque ele era judeu, então cabia aos judeus decidir o que iria fazer com eles. Os judeus pediram sua cabeça, então Pilatos diz: olha, eu vou fazer um negócio aqui. Vocês querem que eu solte Barrabás, ou vocês querem que eu solte Jesus? E eles gritaram: solte Barrabás. E os mesmos que estavam entregando Jesus à morte eram os mesmos que Jesus ensinava, eram os mesmos que Jesus tinha curado, eram os mesmos que Jesus tinha libertado, eram seus irmãos, eram da mesma nação, mas acabaram entregando o mestre. Mas tudo isso tinha que acontecer, porque como eu disse no início, ele veio como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. E Jesus é entregue como um cordeiro mudo ao matadouro. Mas o que me chama a atenção é que antes disso tudo acontecer, ele disse aos seus discípulos: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então ficai em Jerusalém, porque eu irei te voltar, eu irei te retornar. E nós podemos observar lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, do verso 49, Jesus disse aos seus discípulos: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Aleluia.
Glória a Deus. Jesus fala isso após a sua ressurreição. Eles se encontram com seus discípulos e ele acaba ficando com o seu discípulo aproximadamente por 40 dias. E durante esses 40 dias, ele acaba passando as instruções para o seu discípulo, que a promessa que está escrito em Joel, ela vai se cumprir. Mas ele disse: ficai em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. O problema é que você quer sair do lugar onde Deus Forte. antes que ele mande, antes que ele ordena. A ordem foi: ficai em Jerusalém. Forte nesse mistério. E para isso tem que ter uma obediência. O problema é que nós não somos comuns em obedecer. Sabemos que nós somos teimosos, que quando Jesus fala algo, nós queremos fazer outra. Mas a promessa aqui foi: ficar em Jerusalém. Quem não ficar em Jerusalém não vai obter essa promessa. Forte. Então Jesus está dizendo ao seu discípulo: olha, para receber essa promessa que está escrito em Joel 2:28, é preciso que vocês me obedeçam. É preciso que vocês fiquem na cidade de Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E o que me chamou a atenção é que Jesus mandou os seus discípulos ficar em uma cidade a qual ele foi morto, a qual não aceitaram ele. Imagine a mente do discípulo de Jesus e disse: mas meu Deus, como que o mestre manda a gente ficar nessa cidade, sendo que nessa cidade não aceitaram ele, sendo que nessa cidade mataram ele? Mas nós, como os bons discípulos, vamos ter que obedecer. E ele disse: ficai em Jerusalém. E o seu discípulo acaba obedecendo essa ordem. E se nós pararmos para analisar, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em uma festividade. Ou seja, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Glória a Deus. E quando ele se entrega em outra festividade. Eles acabam se entregando na Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa existia uma tradição dos judeus, que toda Páscoa alguém da sua família, ou um homem da família, eles separavam um cordeiro e eles acabavam sacrificando pelos seus pecados. Aí Jesus ele vem logo no período pascual para dizer: eu sou o cordeiro, e depois que eu me entregar não haverá mais sacrificação de Glória. porque o meu sangue irá se escorrer por aquela cruz do Calvário, para que você seja salvo, para que você tenha salvação, para que você possa ser salvo, para tirar os seus pecados. E Jesus, ao terceiro dia, ele acaba ressuscitando e se encontrando com os seus discípulos. E a promessa que eu acabei de falar, que está escrito em Lucas, capítulo 24, do verso 49, foi essa: ficai em Jerusalém, Aleluia. porque do alto haverá um poder que vai vir sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E após a ressurreição de Jesus, como eu falei, Jesus ficou um período de 40 dias com os seus discípulos, dando as instruções sobre o Espírito Santo. E a Bíblia vem dizer que, passando esses 40 dias, Jesus ele sobe aos céus.
E ali os seus discípulos, eles ficam olhando a subida de Jesus aos céus. E então vem dois anjos e disse: não precisa vocês estar olhando para o céu, porque já já ele vai retornar. Não, você não entendeu. Os dois anjos dizem ao seu discípulo: não precisa vocês ficarem olhando para o céu, porque logo logo ele retornará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai sair, Gordo. Ficar em Jerusalém. O problema é que qualquer coisinha você já quer sair do lugar onde Deus te colocou. O problema é que qualquer falatóriazinha você já quer sair do lugar. Olha aí. Qualquer levante você já quer sair do lugar. Olha aí. Meu E Deus. você não sabe que você saindo do lugar onde Deus te colocou, você saindo do lugar onde Deus te ordenou, você vai perder a bênção. É forte esse negócio. Se o discípulo de Jesus saísse de Jerusalém, se qualquer deles saísse de Jerusalém, eles iriam perder a bênção, que era a descida do Espírito Santo. Glória a Eles Deus. iriam perder a promessa. Existe uma promessa na tua vida. Glória a Deus. Existe uma bênção para a tua É vida. sim, Jesus. Existe algo para a tua vida. Aleluia. Mas o que eu venho dizer hoje para os irmãos é: ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Ficai onde Deus te colocou. Ficai onde Deus te direcionou para estar. E não saiam, que até de lá vem outra ordenância. Glória a Deus. Aleluia. Ficai em Jerusalém. E a Bíblia aqui vem relatar que todos estavam reunidos na cidade de Jerusalém. Estavam todos reunidos num só lugar. Então quer dizer que todos que estavam naquele lugar estavam todos em um só espírito, estavam todos em uma só comunhão, estavam todos em um só propósito. Aleluia. Você sabe por que as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus não têm acontecido nos últimos tempos? É porque não está havendo uma comunhão entre os irmãos. Estão um querendo engolir o outro, meu pastor, hoje em dia. Estão um falando mal do outro, meu pastor, hoje em dia. É por isso que estão atrapalhando o trabalhar e o mover de Deus nas igrejas. É assim mesmo. Por quê? Porque em vez de falar do irmão, é melhor falar de Deus. Em vez de falar do próximo, pregou a palavra para o próximo. Aleluia. Para que o próximo seja liberto. É sim, Jesus. Por quê? Porque a palavra tem o poder de libertar. A palavra tem o poder de curar. Todas as curas de Jesus foi através de uma palavra. Glória a Deus. Lázaro, sai para fora. Cego, o que queres? Quero ver, então veja. O coxo, o que queres? Quero andar, então pega a tua cama e anda. Glória a Deus. Queremos Aleluia. através de uma palavra. Glória a Deus. Comunhão. Comunhão é um princípio que deve haver na igreja. A igreja precisa estar em comunhão. Porque se a igreja não estiver em comunhão, o Espírito de Deus ele não desce. A presença de Deus ela não desce. Para que o Espírito pudesse descer nesse dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Estavam todos, estavam todos em comunhão. Estavam todos em um só propósito. Ele disse: ficai em Jerusalém. Por quê? Porque do alto há de vir sobre vocês um poder. E de repente, a Bíblia vem dizendo que, de repente, quando todos estavam ali sentados, imagina eu todos orando, imagina eu todos em louvor, imagino eu todos em harmonia, imagino eu todos amando um ao outro, imagino eu todos em um só propósito. Deus seja louvado. E a Bíblia vem dizer que desce dos céus um vento temente, impetuoso. Aleluia. Glória a Deus. Toda a casa
onde os discípulos estavam e os demais. Só o Senhor é Deus. Mas que poder era esse? Mas para que essa descida do Espírito Santo? É porque Jesus sabia que os seus discípulos, eles precisavam de algo, de alguém, para lhe ajudar nessa trajetória de elevar o Evangelho. Todos nós sabemos que as igrejas primitivas eram contra-atacadas pelos fariseus, pelos mestres da lei. E para que os seus discípulos pudessem aguentar essas perseguições, essas pedradas, essas calúnias, era preciso que deixasse o Consolador, que era o Espírito Santo. Aleluia. Seja revestido de todo poder. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Deus, não estava dando glórias. Glória a Deus. Aleluia. Sejam revestidos de poder. Aleluia. Que poder é esse? É o poder do amor? É o poder da cura? É o poder da libertação? É o poder que vem dos céus para nós nessa noite. Glória a Deus. Ele disse: ficar em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber um grande poder. Aleluia. E nesse período em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus, é chamado uma festividade de Pentecostes. Essa festividade começou lá na era de Moisés, que era conhecido como as festas das colheitas. E como eu falei, Jesus gostava de festa. Ele gostava de festa. O seu primeiro milagre foi nas bodas de Canaã. Aleluia. Glória a Deus. A descida do Espírito Santo foi em Pentecostes. Jesus gostava de festa. Ele gostava de festa. E a Bíblia vem relatar que nesse período de Pentecostes, que é conhecido como quintatésimo, que significa 50 dias após a Páscoa, Jesus ele desce em forma de Espírito Santo, e ali ele preenche todo o vazio que estava no discípulo dele. Glória a E ele Deus. reveste os seus discípulos de poder, porque ele sabia, Jesus sabia. A ordenança dele foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por quê? Porque quando ele parte, o seu discípulo fica sem ninguém para lhe proteger. O seu discípulo fica sem ninguém para lhe ajudar. Então ele diz: é necessário que vocês fiquem neste lugar até que do alto venha um grande poder. Por quê? Porque quando esse poder vir do alto, vocês não estarão mais sozinhos. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles são cheios do Espírito Santo, quando eles começam a repartir línguas de fogo por todo aquele lugar, a Bíblia vem relatando que nesse período vinha pessoas de outras cidades, ou de outras regiões, ou de outros países, e eles se deparam com essas pessoas falando os mesmos idiomas que eles falavam. E essas pessoas perguntam: por acaso esses homens não são judeus? Mas por que eles estão falando no mesmo idioma em que nós estamos falando? Forte, Jesus. Glória a Eles Deus. precisavam desse poder. Eles precisavam desse poder para levar o Evangelho às outras Glória a Deus. cidades ou os outros países. Por quê? Porque como é que ele iria pregoar a palavra do Senhor? Como é que ele iria dar testemunho de Jesus se eles não sabiam se comunicar com os demais? Então, com a descida do Espírito Santo, eles vêm falar outros idiomas. E aquele povo que veio presenciar a festa do Pentecoste
eles acabam presenciando os discípulos e os demais falando línguas repartidas como chama de fogo. E aí eles presenciando isso, eles vindo o poder sobre aquela casa, ele vindo a maravilha que estava naquela casa, eles acharam que os discípulos de Jesus e aquele povo, os seguidores que estavam com Jesus, que estivessem bêbados. E ali Pedro se levanta, o mesmo Pedro que negou Jesus, se levanta cheio de autoridade, porque tinha recebido o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, a autoridade que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, isso é do Espírito Santo sobre você. Glória a Deus, aleluia. Essa sabedoria, esse entendimento, essas revelações, isso é poder do Espírito Santo sobre você. Mas o que é falar em línguas? Falar em línguas é para que você seja edificado. Isso é o dom do Espírito Santo. Toda vez que você fala em língua, você está se edificando. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele te usa para você entregar uma profecia para alguém, é para que esse irmão seja edificado através do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu imagino Pedro olhando para esse povo e dizendo: meu filho, venha também para o nosso lado. Chegue mais, entre nessa casa. Entre nesse lugar. Que vocês vão perceber a presença que está neste lugar. Glória a Deus. Se vocês ficarem em espírito, vocês vão ver a presença que acabou de descer sobre Aleluia. Se vocês ficarem Glória em espírito, vocês vão ver a maravilha que está neste lugar. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 4, vem falar: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, quando você vê o irmão sendo usado em profecias, ali não é qualquer poder, ali é o próprio Espírito Santo usando o seu irmão para que você receba uma benção, para que você receba uma resposta, para que você seja edificado através do irmão que está com a vida no altar. Glória a Deus. Mas como fazer para obter o Espírito Santo? Como fazer para obter? A Bíblia aqui está relatando que estavam todos reunidos em um só lugar, em um só propósito. Então estavam em oração. Quer obter o Espírito Santo? Ora. Glória a Deus. Quer obter a presença de Deus? Ora. Por quê? Porque a oração é um princípio de Deus. Se nós pararmos para analisar alguns milagres que Jesus fazia, ele levantava suas mãos para o céu e orava antes de realizar o milagre. Como ele fez com Lázaro. Lázaro, antes dele dizer Lázaro vem para fora, ele levantou as mãos e fez uma oração para o céu. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, ele levantou o balaio para o céu e fez uma oração para multiplicação. Então é necessário que a igreja ore. Aleluia. É necessário que a igreja esteja em um só propósito. Glória a É Deus. necessário que a igreja esteja em um só comportamento. É sim, Jesus, verdade. Glória, glória, glória seja faz a a força. Aleluia. Agora, tem gente que ora tanto para obter o Espírito Santo, e na hora que consegue obter o Espírito Santo, não valoriza, se afasta de Deus, aí não ora mais, aí não jejua mais, aí não lê mais a palavra, meu pastor, porque já conseguiu o que queria. Mas aqui em 2 Coríntios, do seu capítulo 4, do verso 7, vem dizer que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos o tesouro, que nós já temos essa riqueza. O problema é que você está querendo algo, o problema é que você está almejando algo, o problema é que você está em busca de riqueza, de condições financeiras,
mas não está em busca daquilo que é maior do que tudo isso, daquilo que é valioso, daquilo que é que o tempo não corrói. É forte. Que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A presença do Espírito Santo é o Glória a Jesus. tesouro que Deus deixou na tua vida. A presença do Espírito Santo é um tesouro, é uma riqueza jamais vista, e que ninguém pode comprar, e que ninguém pode conseguir sem ter esforço, e que ninguém pode conseguir sem ter uma vida de oração, e que ninguém pode conseguir sem leitura da palavra, e que ninguém pode conseguir sem obediência. Aleluia. Se você não obedece os pastores da casa, como que você vai conseguir obter a presença do Espírito Santo? É forte, Jesus, esse negócio. Se os discípulos, para obter disso, ficaram em Jerusalém, e os discípulos ficaram. Aleluia. Aí os pastores dizem: ficai em Jerusalém, você está querendo sair. Você está ouvindo voz de fariseus dizendo: sai daquele lugar, porque você não tem oportunidade. Deus só o seu ouvido, sai dali que você não vai crescer. Deus só o seu ouvido dizendo: sai daquele lugar, porque ali você não vai conseguir nada. Vocês vão ficar estacionados. Isso é as famosas raposinhas. As raposinhas que gostam de fazer. Meu Deus! Mulher de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Quem está cheio do Espírito Santo não consegue não sair da igreja. Aleluia! Fica aí em Jerusalém. Glória a Deus! Aleluia! Vai vir um grande poder, mas é necessário ficar em Jerusalém. Glória a Deus! Uma espera para avançar. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Aleluia! Deus, Ele nos coloca, neófito, à frente da sua obra. Para discípulos de Jesus, pregar a palavra e levar o nome de Jesus, houve uma preparação. Forte. Houve uma descida do Espírito Santo. O que eu quero passar para a igreja essa noite é o seguinte: não ouça vozes de pessoas que não têm vida com Deus. É forte. Não ouça a voz de pessoas que não têm vida no altar. Aleluia. Não ouça a voz de pessoas que já estão afastadas dentro da igreja. Meu Deus. Não ouça essa voz. Ouça a voz do anjo da igreja. Glória a Deus. É porque ele sabe te conduzir ao caminho que você deve. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Quem paga preço pela sua vida não é essas raposinhas que ficam assoprando em seu ouvido. Meu Deus. Quem paga preço pela sua vida é o homem e a mulher de Deus que Glória. está no seu coração. Aleluia. Então obedeçam, ficai em Jerusalém, porque do alto há de vir um grande poder. Aleluia. Glória a Deus. Obedeçam a voz do seu pastor. Aleluia. Porque através dele é que Deus vai fazer o propósito que Deus colocou na tua vida ser concluído. Mas ficai em Jerusalém.